arremontando por cima da cuba. Fica toda por igual, tá? Ó, o cantozinho aqui lá que eu falei para você, ó. Canto arredondado. Aí acompanha a parte de dentro da cuba. Tá? A parte de fora do porcelanato acompanha a parte de dentro da cuba, arredondado os cantos. Olha só, pessoal, eu vou estar passando uma dica aqui, uma dica muito importante, uma dica de ouro, para os meus amigos aí que estão começando na área. Isso é uma área onde está crescendo muito no dia a dia, e a tendência é de crescer e crescer muito mais, e não vai parar. Isso é uma coisa que vai passar gerações e gerações, e isso vai continuar, tá? Eu vou estar fazendo a colagem dessa cuba. Essa aqui é uma cuba dupla, tá? Essa aqui ela vem um conjunto de acessório nela. E essa cuba é uma cuba que dá para usar dos três tipos. Dá para usar ela sobrepor, de embutir, e dá para usar ela faceada. Essa cuba, quando você usa ela faceada, o legal dela é que a lata dela aqui, ó, tem 4 milímetros, é resistente. É diferente de umas cubas que a lata dela chega 1 milímetro, tá? 1 milímetro. A lata é 1 milímetro. Até mesmo da Tramontina, tem algumas aí que a lata dela chega a 1 milímetro. E aí ela faz muita curvinha. Quando você deixa ela faceada, por mais que você capriche, mas ela não fica 100%, tá? Quando você trabalha com ela de sobrepor, o que é que acontece? O que acontece é que por ela ter uma borda aqui de 4 milímetros, ela fica muito sobreposta em cima da pedra, do porcelanato, em cima de qualquer material que você vai usar, tá? Aí vai lá, em cima da madeira, em cima de uma ardose, em cima de um sile, de um quarto, de um Dexon, não importa, qualquer tipo de material. Quando você usa ela de sobrepor, ela vai ficar 4 milímetros elevada, passando, tá? Então, e aqui as mulheradas reclamam aqui, ó, reclama aqui do lado, porque a água fica parando e volta. E realmente isso é chato mesmo, acontece isso. Beleza. E então, qual é o método que eu vou usar aqui? Eu vou usar ela de embutir, tá? Eu vou usar esta cuba de embutir. Embutir é por baixo, tá? Eu fiz, ó, você vê o canto dela aqui é quadrado. O canto dela é quadrado. Pessoal, o que você não pode fazer no porcelanato é justamente esse cantozinho, sabe, bem agudo, um canto bem apontado aqui. O risco de quebrar o porcelanato no dia a dia é muito grande, dele trincar o cantinho, tá? Então, olha, se você ver, o canto dela é quadrado, mas eu fiz redondinho. Eu fiz um boleado no cantinho aqui, ó. Eu fiz um boleado de 2,8, 2 centímetros, quase 3 centímetros, tá? Então eu fiz nos 4 cantos. Ficou show de bola. Ficou um crime, tá? Ficou maravilhoso, sinceramente. Nem se compara se eu fosse fazer com esse canto quadrado aqui, tá? Então ficou bem redondinho, ficou maravilhoso, fica mais fácil de você fazer a limpeza no dia a dia do que ele quadrado, porque quadrado você vai juntar sujeira no cantinho. Então ele, assim, ó, arredondado os cantos, além de você estar protegendo o porcelanato no dia a dia, quando você faz ela assim, ó, cantozinho arredondado, você tem 3 benefícios. Quais são os benefícios? Primeiro, é que você não vai correr o risco de quebrar o porcelanato no dia a dia. Você não vai abrir uma frissura, porque quando você faz um corte reto, querendo ou não, fica uma frissurazinha no cantinho. Então, dependendo do impacto, você pode quebrar ela no dia a dia, tá? Pode abrir uma frissura no dia a dia e de acordo você vai usando e pode acontecer isso aí, tá? O segundo benefício, qual o segundo benefício? Quando você faz assim, a limpeza, tá? A limpeza. Quando você faz redondinho aqui, ó, o cantinho aqui, ó, a limpeza torna bem mais fácil. Se você fizer quadrado, vai juntar sujeira nos cantinhos aqui, ó, ela quadrada. Mas, porém, arredondado, o cantinho arredondado,
Olha só, o cantinho arredondado fica mais fácil de você fazer a limpeza no dia a dia. Qual que é o terceiro benefício? O terceiro benefício é que fica mais bonito, mais clean, mais lindo do que aquele canto quadrado. Já pensou se eu fosse fazer um canto quadrado aqui, igual essa cuba aqui, ó? Igual tá aqui, ó. Ia ficar feio. Então, quando você faz o cantozinho aqui arredondado, não pode ser um arredondado prolongado, grande. Não pode. Tem que ser um arredondado clean, um arredondado pequenininho. Aqui eu fiz um arredondado, como eu já falei, de 2,8, menos de 3 centímetros, tá? Aqui eu usei uma broca de 28. Aqui, ó. Nos 4 cantos. Ficou lindo, pessoal. Lindo. Tá, agora vamos lá. Por que eu vou estar usando esta cuba de embutir? Posso usar em qualquer tipo de porcelanato? Não, não posso. Por que, César, que eu não posso usar uma cuba de embutir em todos os tipos de porcelanato? Exatamente por conta disso aqui, ó. Por conta dessa massa única aqui, ó. Esse porcelanato aqui, ó, este porcelanato, é um porcelanato onde essa massa, a superfície dele aqui, na lateral e nas cordas, é uma só. Então, ele dá uma possibilidade de você fazer um acabamento de borda. Não é todo porcelanato que você consegue fazer um acabamento de borda, tá? Esse aqui dá. Esse aqui é um porcelanato técnico. É um porcelanato massa única. Você pode cortar ele e fazer um polimento de borda, sem virada e sem nada. Tá? Se fosse quadrado, eu conseguia virar um 45. Tem 8 milímetros, eu conseguia virar um 45 de 8 milímetros aqui. Mas eu não quis quadrado, fica feio. Então, eu queria arredondado assim, ó. Arredondadozinho, porque no arredondado eu tenho uns 3 benefícios, igual eu já falei aí. Tá? Então, aqui é um porcelanato técnico, então ele dá esta possibilidade de eu fazer essa colagem da cuba de embutir por baixo. Tá? Você vai ver como é que ela vai ficar aqui. Vai ficar linda. Olha só, pessoal. Só para você entender mais o que é o porcelanato técnico e o porcelanato massa única. Olha só, esse material aqui, ó. Esse aqui é um porcelanato polido, tá? Olha só, a camada de esmalte. E olha aqui, ó. Você vê. Se ele fosse um porcelanato técnico, ele seria essa mesma cor daqui, ó. Seria aqui, ó, todo ele aqui. Ele não tinha esse fundo aqui marronzado. Mesma coisa esse outro preto aqui, ó. Se fosse um porcelanato técnico, ele é pretinho, ó. Polido e, ó, marronzado. Tá? É essa a diferença. Se eu pegar aqui um pedaço aqui de um porcelanato técnico. Olha só, esse outro aqui, ó. Esse aqui também, ele é polido. Esse aqui é um porcelanato, ele não é técnico, tá? Ele não é um porcelanato massa única. Ele é um porcelanato polido, ó. Ele é polidozinho, mas porém, ó, a massa dele é uma massa que chega na cor da superfície dele. Esse aqui ele dá mais ou menos. Caso eu fosse fazer uma cuba de embutir, daria para fazer com esse material. Porém, essa borda aqui eu não conseguiria fazer chegar o brilho da superfície dele, tá? Eu nunca ia conseguir chegar esse brilho aqui, porque esse brilho aqui é um esmalte, né? Esse aqui é de fábrica. Então, mas porém, essa borda aqui dá para passar. Se eu fosse fazer uma cuba de embutir com esse material, por conta que a massa é a mesma cor da superfície, é diferente desse aqui, ó, tá? Marronzado e a superfície preta. Então, é só mais ou menos para você entender. Olha só, isso aqui pode ser uma dúvida de muita gente. César, eu vou colar a cuba de embutir por baixo. Essa borda aqui tem 2 centímetros. Quanto que eu coloco remontando? Eu devo cobrir toda essa borda aqui da cuba. Olha só. Se você quiser cobrir a borda e deixar o porcelanato passando da cuba para dentro, você pode fazer. Mas fica feio. Sem enrolação, já vou
falar aqui como é que eu faço e é a melhor maneira, tá? O que é que eu faço? Tem 2 centímetros, eu coloco cobrindo esse aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro cobrindo toda a borda. Para quê? Para ficar mostrando essa parte da cuba. Porque se você cobrir todo esse aqui, fica feio, fica sem graça, tá? Então, quer que eu faço? 1 centímetro só. O porcelanato fica cobrindo somente 1 centímetro em volta de toda a volta da cuba. César, como é que eu faço a marcação para me saber que vai ficar toda igualzinha? Eu faço esse aqui, ó. Olha só. Eu jogo ela em cima. A boca da cuba já está pronta. Se eu fosse fazer a marcação para fazer a boca dela, o que é que eu faço? Pronto, a cuba já está aqui. Aqui atrás eu tenho um espaço de 12 centímetros, que é um espaço, se você quiser colocar a torneira atrás, você pode colocar. Porém, essa torneira aqui é na própria cuba. Beleza, não deve se preocupar com isso. Mas tá, aqui ó, ela já está aqui. O que é que eu iria fazer? Eu ia fazer isso aqui, exatamente isso aqui, ó. Marcar toda a volta. Depois que eu localizar ela no lugar certinho, digamos, aqui já está no local certinho, marcar toda a volta, beleza. E aí, eu tirava a cuba. Marquei a volta, do meu risco, o que é que eu faço? Jogo um para dentro. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Olha só, joguei 1 centímetro para dentro. A cuba, ela tá aqui, ela tá morrendo nesse risco preto. Então, joguei 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para dentro, 1 centímetro em toda a volta, tá? Então, o que é que vai acontecer? O porcelanato vai remontar 1 centímetro em cima da cuba. Ponto de referência para fazer a colagem, para não perder, o mesmo, tá? Isso aqui eu já tenho o meu risco aqui, o mesmo. Mas, uma outra dica. Olha só, a outra dica é essa aqui, ó. Essa aqui não falha. Você joga a cuba. Você já tem a sua marcaçãozinha, beleza? Qual que é o outro passo? Você vai olhar para esses buracos aqui, ó. Você olha para esses buracos e olha por lado para ver se os espaços tá igual. Esse espaço aqui, esse e esse e esse. Se tá tudo igual em volta da cuba, tá? Essa dica aqui, ela não falha, tá? Essa aí é batata. Aqui você já vê toda a volta para ver se tá igual. Porém, ó, se você fizer as marcações, ó, essas marcações em todos os cantos também, dá certo. Mas além de eu fazer essas marcações, ó, em todos os cantos, vai 1 centímetro, tá toda igualzinha. Além de eu fazer, eu ainda confiro pelo buraco aqui, tá? Ó. Eu dou uma conferidazinha, olho por cima, dentro do buraco, e ver se as distâncias estão igual. Porque colou errado, já era. Se ficou errado, depois você vai ter que ter um trabalho para descolar essa cuba e dar um trabalho. Beleza? Pega essa dica aí. Eu vou mostrar para você depois de pronta, tá? Olha só, pessoal. Eu já estou limpando, tirando o excesso de PU. E já vou mostrar para você aqui o resultado. Como que ficou. Olha só o acabamento de borda. Na volta dele, como é que fica. Então, essa aqui é a instalação de cuba de embutir, onde ela vem por baixo, tá? Fica esse rebaixo aqui, os cantos arredondados. Mas é isso aí, ó. Quando o porcelanato, ele é próprio, o porcelanato, ele é indicado para fazer esse tipo de serviço, você pode fazer, fica lindo, maravilhoso. Agora, quando o porcelanato não é um porcelanato técnico, não é um porcelanato onde a massa dele é única, aí fica difícil. Aí entra aquela de querer pintar a borda do porcelanato e com o tempo começa a dar manutenção, começa a pelar. Não funciona. Tem que ser o porcelanato próprio, tá? Para fazer esse tipo de trabalho. Olha só, pessoal. Eu vou jogar a câmera bem na quinazinha para você ver como é que fica. Olha só.
remontando por cima da cuba. Fica toda por igual, tá? Ó, o cantozinho aqui lá que eu falei para você, ó. Canto arredondado. Aí acompanha a parte de dentro da cuba. Tá? A parte de fora do porcelanato acompanha a parte de dentro da cuba, arredondado os cantos. Tá? Igualzinho. Então, essa aqui é a colocação de cuba de embutir, aonde ela é usada por baixo e não por cima. Então, tem a de embutir, que é este modelo, tem a de sobrepor, que é a que vem por cima, e tem a faceada, onde ela trabalha rente com o porcelanato. Porém, quando ela trabalha rente com o porcelanato, fica aparecendo junta de rejunte em toda a volta. Não tem jeito. E com o tempo, o que acontece? Começa a dar manutenção. Então, os dois modelos mais usados é o de embutir, que é esse aqui, e o de sobrepor, tá? O rente usa, porém, é aquilo, com o tempo da manutenção. É isso aí, pessoal.